Era março de 2020 e o Brasil inteiro estava entrando em lockdown quando meu genro, Rodrigo, me olhou nos olhos e disse: "Some daqui, Terezinha. Quem manda nesta casa sou eu." O cheiro do álcool gel que eu acabara de passar nas mãos queimou nas minhas narinas enquanto ouvia minha própria filha, Carla, sussurrar um "Mãe, por favor", tão baixinho que mal consegui ouvir por cima do barulho da televisão, anunciando as primeiras mortes por Covid em Minas. Naquele momento, carregando minha mala pequena pela porta da casa que eu havia ajudado a comprar, não imaginava que Rodrigo tinha acabado de assinar sua própria sentença. Porque enquanto ele me expulsava como se eu fosse uma qualquer, eu era dona de 30% das ações da Mineração São Bento. Exatamente a empresa onde ele trabalhava como gerente há 5 anos, achando que era o dono do mundo. Você já sentiu o gosto amargo da humilhação na própria família? Aquele momento em que você percebe que as pessoas que criou, que amou, que sustentou, te veem como um peso morto. Eu sei exatamente como é. E posso te garantir que é um sabor que nunca mais sai da boca. Meu nome é Terezinha Aparecida dos Santos. Tenho 72 anos hoje. E há 5 anos descobri do jeito mais cruel possível que minha própria filha havia escolhido um homem, em vez da mãe que a criou sozinha. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você vive 67 anos neste mundo, aprendendo a sobreviver, a última coisa que você faz é morrer calada. Feche os olhos comigo por um segundo. Imagine que você está na sala da sua própria filha, vendo ela servir um cafezinho pro marido que acabou de te chamar de velha inútil pela 3ª vez na semana. Você está ali, segurando a máscara de pano que você mesma costurou, porque não tinha dinheiro para comprar as descartáveis caras, ouvindo ele reclamar que você estava comendo o pão que o diabo amassou em época de pandemia. E sua filha, sua própria carne e sangue, apenas abaixa a cabeça e sussurra: "Rodrigo, ela não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir." Como se eu fosse um vira-lata pedindo comida na porta. Naquele dia, 15 de março de 2020, uma data que nunca vou esquecer. Eu estava sentada no sofá velho da sala assistindo o Jornal Nacional com o William Bonner, falando sobre as primeiras medidas de isolamento social. Lembra dessa época? Quando ninguém sabia direito o que ia acontecer, quando o álcool em gel custava os olhos da cara e todo mundo estava com medo de morrer. Pois é. Imagina viver isso sendo tratada como um estorvo dentro da casa da própria filha. Rodrigo tinha chegado do trabalho mais estressado que o normal. A mineradora onde ele era gerente estava reduzindo funcionários por causa da crise. E ele vivia resmungando sobre pressão dos chefes, metas, reuniões por videochamada que não funcionavam direito. Naquele dia, ele entrou em casa já brigando. "Carla, cadê meu jantar? E por que essa velha ainda está aqui ocupando o sofá da minha sala?" Eu fingi que não ouvi. Depois de 8 anos aturando as grosserias desse homem, eu tinha aprendido a me fazer de surda quando necessário. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele veio diretamente na minha direção, tirou o controle remoto da minha mão e desligou a televisão. "Tô falando com você, Terezinha. Faz 2 semanas que você tá aqui visitando e não deu nem sinal de querer ir embora. Essa casa não é hotel, não." Olhei para Carla, que estava na cozinha fingindo lavar louça que já estava limpa. Minha filha, que eu criei sozinha depois que o pai dela morreu, quando ela tinha só 12 anos. A mesma menina que chorava no meu colo quando os colegas da escola zombavam do tênis furado, que me agradecia em lágrimas quando eu conseguia comprar um livro novo para ela. Essa mesma mulher não conseguia olhar na minha cara enquanto o marido me humilhava. "Rodrigo!" Tentei falar baixo,
como sempre fazia para não causar confusão. Eu só tô aqui porque você mesmo disse que era perigoso eu ficar sozinha no apartamento durante a pandemia. Mudei de ideia, ele me interrompeu. Você já tá vacinada mesmo, né? E se bobear, tem mais chance de trazer o vírus pra dentro de casa e contaminar meus filhos. Meus netos, João Pedro, de 7 anos, e Maria Clara, de 5, estavam no quarto assistindo desenho no tablet. Eles nem sabiam que o pai estava expulsando a avó de casa. Crianças inocentes que iam crescer achando normal desrespeitar idosos. Foi aí que aconteceu o momento que mudou tudo. Rodrigo se virou para Carla e disse, alto o suficiente para eu ouvir: Carla, resolve isso aí. Ou você escolhe sua mãe ou escolhe seu marido. Porque eu não vou ficar sustentando vagabunda que não contribui com nada nessa casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. O zumbido da geladeira. O barulho distante de uma motocicleta passando na rua. E então minha filha fez a escolha dela. Mãe, ela disse sem olhar para mim. Acho melhor mesmo você voltar pro seu apartamento. O Rodrigo tá certo. A gente precisa proteger as crianças. Naquele momento, sentada naquele sofá barato que eu tinha ajudado a comprar, alguma coisa morreu dentro de mim. E alguma coisa muito mais perigosa nasceu. Deixa eu te explicar quem era Terezinha Aparecida dos Santos aos olhos da minha família. Uma viúva coitadinha de 67 anos que vivia num apartamento pequeno no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, sobrevivendo com uma aposentadoria mixuruca de professora primária aposentada. Uma mulher que dependia da bondade da filha e do genro para não passar necessidade, que ganhava roupas usadas deles no Natal e agradecia como se fosse uma bênção divina. Essa era a imagem que eu cuidadosamente construí ao longo de 8 anos, desde que Carla se casou com aquele homem. Uma máscara perfeita de fragilidade e dependência que me permitia observar tudo sem levantar suspeitas. Porque, veja bem, existe uma vantagem enorme em ser subestimada. Ninguém nunca desconfia das suas verdadeiras capacidades. A verdade. Eu era uma mulher que havia construído um pequeno império silencioso ao longo de 40 anos de trabalho. Quando me aposentei da educação em 2018, eu não só tinha minha aposentadoria, como também era sócia minoritária em 3 empresas diferentes em Minas Gerais. 30% da mineração São Bento, 25% de uma distribuidora de alimentos e 40% de uma pequena construtora que trabalhava com reformas residenciais. Como consegui isso? Paciência, economia e muito estudo nas horas vagas. Nos anos 70, quando ainda era casada com o falecido Joaquim, eu fiz um curso de contabilidade noturno, enquanto dava aula de manhã e cuidava da Carla à tarde. Aprendi a mexer com números, a entender balanços, a identificar oportunidades de investimento. Quando Joaquim morreu em 1987 e me deixou com uma adolescente para criar sozinha, eu transformei o seguro de vida dele na base dos meus primeiros investimentos. Durante os anos 90, enquanto Carla estudava e eu trabalhava dupla jornada, eu aplicava cada centavo que sobrava. Não em poupança. Isso era coisa de amador. Eu estudava empresas, conhecia pessoas, fazia sociedades pequenas, mas consistentes. Nunca nada muito arriscado. Sempre em setores que eu entendia. Educação, alimentação, construção civil. Quando a internet chegou no Brasil, eu fui uma das primeiras da minha idade a aprender a usar. Enquanto outras mulheres da minha geração tinham medo de computador, eu estava fazendo cursos no Senac, aprendendo Excel, estudando sobre mercado financeiro online. Aos 45 anos, eu já administrava meus próprios investimentos melhor que muito consultor caro por aí. Mas por que manter segredo? Por que fingir ser coitadinha?
A resposta é simples. Porque eu conhecia minha filha. Carla sempre foi uma menina doce, mas influenciável. Quando ela começou a namorar Rodrigo em 2012, eu vi na hora que tipo de homem ele era. Machista, prepotente, do tipo que precisava se sentir superior aos outros para inflar o próprio ego. Se ele soubesse que a sogra dependente dele era na verdade sócia da empresa onde ele trabalhava, o casamento de Carla não duraria uma semana. Então eu fiz uma escolha: proteger a felicidade da minha filha, mantendo minha verdadeira situação financeira em segredo. Deixei que ela acreditasse que eu vivia apenas da aposentadoria. Quando eles compraram a casa, eu emprestei dinheiro para a entrada. Na verdade, foi um presente, mas deixei que pensassem que era sacrifício de uma mãe aposentada que estava usando suas reservas de emergência. Durante os primeiros anos, funcionou. Rodrigo me tratava mal, sim, mas dentro dos limites. Carla tinha um casamento estável, os netos nasceram saudáveis, a família estava estruturada. Eu podia suportar as humilhações pequenas se isso significava que minha filha estava feliz. Mas as pessoas revelam quem realmente são quando acham que têm poder sobre você. E Rodrigo, ao longo dos anos, foi mostrando sua verdadeira face. As piadas maldosas sobre minha idade, os comentários sobre eu ser um peso na família. A forma como ele falava comigo na frente das crianças, ensinando meus próprios netos a me desrespeitarem. E Carla. Minha Carla querida escolheu a vida fácil. Escolheu ficar calada quando o marido me humilhava, fingir que não via, trocar de assunto. Escolheu o conforto de ter um provedor em casa em vez de defender a mulher que abriu mão de tudo para criá-la. Naquele dia de março de 2020, quando ele me mandou sumir da casa que eu tinha ajudado a comprar, eu finalmente entendi que não adiantava mais fingir fragilidade. A máscara de velhinha coitada tinha servido seu propósito por 8 anos. Mas agora era hora de revelar quem eu realmente era. E quem eu realmente era. Uma empresária de 67 anos que nunca eu havia perdido uma batalha importante na vida. Uma mulher que criou uma filha sozinha, construiu um patrimônio do zero e sempre soube se defender. Uma sócia minoritária, mas influente da mineração São Bento. Exatamente a empresa onde Rodrigo Ferreira Lima ocupava o cargo de gerente de operações, ganhando seus 15 mil reais por mês, achando que era o rei do pedaço. Pobre Rodrigo. Ele não fazia ideia de que havia acabado de declarar guerra à pessoa errada. A descoberta não foi sobre a traição em si. Essa eu já conhecia há anos. A descoberta foi sobre o limite da minha própria paciência. Carreguei minha mala pequena pela porta da casa em São Geraldo, naquela tarde de março, com uma calma que me surpreendeu. Carla estava chorando no portão, mas eram lágrimas de culpa, não de luta. Mãe, é só até a pandemia passar. Ela tentou me consolar. Quando as coisas normalizarem, a gente conversa com o Rodrigo. Conversa com o Rodrigo, como se ele fosse o chefe da família. Como se eu precisasse da permissão dele para visitar minha própria filha. Entrei no Uber, que chamei pelo aplicativo. Sim, aos 67 anos eu usava Uber. Mais uma surpresa que minha família nunca soube. E durante os 15 minutos de viagem até meu apartamento, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era raiva, não era tristeza. Era algo muito mais frio e calculado. Era a certeza de que chegara a hora de parar de fingir. No meu apartamento, pequeno mas confortável, sentei-me na mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. Sempre fui de escrever as coisas importantes à mão. Essa mania de mulher da minha geração nunca me abandonou. E comecei a fazer uma lista de tudo o que eu sabia sobre Rodrigo Ferreira Lima. Primeiro, o básico.
Ele trabalhava na mineração São Bento há 5 anos como gerente de operações. Entrada na empresa em janeiro de 2015. Salário atual de R$ 15.000. Mais benefícios. Casado, 2 filhos, morando em casa financiada no bairro Castelo. Até aí, informações que qualquer pessoa da família saberia. Mas aí começaram os detalhes que eu havia coletado ao longo dos anos, fingindo ser a sogra bobinha que não entendia nada de negócios. As conversas de telefone que ele atendia na minha presença, porque achava que eu não prestava atenção. As reuniões por videoconferência durante a pandemia que eu, acidentalmente, ouvia quando estava na cozinha preparando café. Rodrigo era ambicioso. Queria crescer na empresa a qualquer custo. Nos últimos 2 anos, ele havia feito algumas manobras questionáveis para impressionar a diretoria. Aprovara compras de equipamentos superfaturados de fornecedores que ele conhecia pessoalmente. Liberara horas extras desnecessárias para funcionários que ele favorecia. Autorizara gastos com consultorias externas de empresas que pertenciam a amigos dele. Nada tecnicamente ilegal, mas definitivamente contra as políticas internas da empresa. O tipo de coisa que passa despercebida em auditorias superficiais, mas que uma análise mais cuidadosa dos contratos e gastos revelaria rapidinho. E eu sabia disso tudo por quê? Bem, porque eu era sócia da empresa há 12 anos. A história da minha sociedade na mineração. São Bento começou em 2008, durante a crise financeira mundial. O Dr. Antônio Machado, sócio majoritário e diretor-presidente, era um velho conhecido meu desde os anos 80, quando nossas famílias frequentavam a mesma igreja no bairro Funcionários. Homem sério, católico praticante, viúvo como eu, mas com mais sorte nos negócios. Quando a crise chegou ao Brasil e a mineradora estava passando por dificuldades, ele me procurou com uma proposta. Eu entraria como sócia minoritária para ajudar com capital de giro. E, em troca, teria direito à participação nos lucros e voz nas decisões importantes da empresa. Investimento inicial de R$ 200.000. Uma quantia significativa, mas que eu tinha disponível graças aos anos de poupança e investimentos cuidadosos. Foi uma parceria silenciosa por opção minha. Dr. Antônio respeitou meu desejo de manter discrição, então meu nome nunca aparecia em documentos públicos ou reuniões formais. Oficialmente, eu era representada por procuração em todas as assembleias. Para os funcionários e fornecedores, eu simplesmente não existia. Mas para efeitos práticos e legais, eu era dona de 30% de uma empresa que empregava 150 pessoas e faturava cerca de 15 milhões por ano. Uma empresa onde meu querido genro trabalhava há 5 anos, sem fazer a menor ideia de que a sogra parasita era tecnicamente uma de suas chefas. Sentada na minha cozinha naquela noite de março, revisando mentalmente tudo que eu sabia sobre as irregularidades de Rodrigo, uma ideia começou a se formar. Uma ideia tão elegante em sua simplicidade que me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Se Rodrigo queria me tratar como uma pessoa descartável, eu ia mostrar para ele como é que se descarta alguém profissionalmente. Se ele achou que podia me humilhar porque eu não contribuía com nada, eu ia ensinar para ele o que era contribuição de verdade. E se minha própria filha escolheu ficar do lado de um homem que gestrata é a própria mãe, talvez fosse hora dela descobrir quem realmente sustentava o padrão de vida confortável que ela tanto prezava. Peguei meu celular, um smartphone simples, mas que me permitia fazer tudo o que eu precisava, e enviei uma mensagem pelo WhatsApp para Dr. Antônio. Boa noite, Antônio. Preciso conversar com você sobre uns assuntos da empresa. Quando você tiver um tempo livre, me liga. É importante. A resposta dele veio em 5 minutos. Terezinha, que surpresa. Claro, amanhã de manhã está bom. Qualquer coisa relacionada à mineradora
Você sabe que tem minha atenção total. Sorri olhando para a tela do telefone. Pobre Rodrigo não fazia ideia da tempestade que estava se formando. E o mais irônico de tudo: a tempestade tinha nome e sobrenome. Terezinha Aparecida dos Santos, sócia minoritária da mineração São Bento. A mesma velha inútil que ele tinha mandado sumir algumas horas antes. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, dormi com um sorriso no rosto. A conversa com o Dr. Antônio aconteceu na manhã seguinte, por videochamada. Afinal, estávamos em plena pandemia e seguindo as recomendações de isolamento. Ver o rosto conhecido dele na tela do meu notebook trouxe uma sensação de alívio que eu não sentia há muito tempo. Alguém que me tratava com o respeito que eu merecia. Terezinha, minha cara, como você está? Essa história de pandemia está complicada para todo mundo. Mas imagino que para pessoas da nossa idade seja ainda mais preocupante. Sorri para a câmera, ajeitando os óculos. Estou bem, Antônio. Na verdade, estou entrando em contato por uma questão profissional. Gostaria de saber se seria possível eu participar mais ativamente das decisões da empresa. Sei que sempre preferi ficar nos bastidores, mas digamos que as circunstâncias mudaram. Dr. Antônio franziu a testa, curioso. Conhecia-me há anos suficientes para saber que eu não mudava de opinião sem motivo sério. Claro, você sabe que sempre foi bem-vinda. Aliás, que coincidência você entrar em contato agora. Tenho algumas preocupações sobre irregularidades nos gastos operacionais dos últimos 2 anos. Nada comprometedor ainda, mas seria bom ter um olhar fresco analisando os números. Você sempre foi excelente com controles financeiros. Meu coração acelerou. Que tipo de irregularidades? Contratos superfaturados, consultorias desnecessárias, aprovações de horas extras sem justificativa adequada. Tudo assinado pelo mesmo gerente, Rodrigo Ferreira Lima. Você conhece ele? Tive que disfarçar um sorriso. Conheço, sim. De vista. É? Uma pessoa interessante. Interessante é uma palavra diplomática. Dr. Antônio suspirou. Ele é competente tecnicamente, mas tenho suspeitas sobre a motivação por trás de algumas decisões dele. Gostaria que você desse uma olhada nos contratos dos últimos 2 anos. Tenho certeza de que seu olho de contadora vai identificar coisas que eu posso ter passado batido. Seria um prazer, respondi, e dessa vez não precisei disfarçar o sorriso. 2 horas depois, Dr. Antônio tinha enviado por e-mail todos os contratos e relatórios de gastos assinados por Rodrigo desde 2018. Imprimi tudo. Ainda prefiro papel para análises importantes. E espalhei os documentos na mesa da sala. O que encontrei foi ainda pior do que eu imaginava. Rodrigo não era apenas um gerente ambicioso fazendo pequenas maracutaias. Ele estava sistematicamente desviando recursos da empresa através de esquemas bem elaborados. Contratos com empresas fantasmas, aprovação de serviços nunca realizados, compra de equipamentos com preços inflacionados em 40% do valor de mercado. Em números exatos, nos últimos 2 anos, Rodrigo havia direcionado cerca de R$380 mil em contratos irregulares para empresas de amigos e conhecidos. Não era um valor que quebrava essa mineradora, mas era o suficiente para configurar peculato e abuso de confiança. E tem mais. Descobri que ele estava usando o cartão corporativo da empresa para gastos pessoais. Jantares caros em restaurantes nos fins de semana, quando teoricamente não havia trabalho. Combustível em quantidade muito superior ao necessário para as viagens de serviço. Até compras em lojas de roupas e eletrônicos, sempre justificadas como material de escritório ou equipamentos de segurança. Sentada ali com aqueles documentos espalhados na mesa,
eu tive uma revelação perturbadora. O padrão de vida que minha filha tanto admirava no marido, os jantares finos, as roupas de marca, o carro novo, era financiado com dinheiro desviado da empresa. Indiretamente, Rodrigo estava roubando de mim para impressionar minha própria filha. A ironia era quase poética. Mas a descoberta mais interessante veio quando analisei os horários e datas dos gastos irregulares. Havia um padrão. Sempre que Rodrigo fazia alguma compra pessoal com o cartão da empresa, ele aprovava algum contrato superfaturado na mesma semana. Como se ele estivesse compensando os desvios menores com desvios maiores, numa lógica distorcida de que se ia roubar mesmo, melhor roubar direito. Peguei meu celular e comecei a fazer algo que, 3 dias antes, jamais imaginaria: investigar meu próprio genro. Entrei no Facebook dele. Perfil aberto, claro, porque homens como Rodrigo adoram se exibir. E comecei a cruzar as postagens com as datas dos gastos irregulares. 23 de agosto de 2019. Foto dele e da Carla no restaurante Teste Vin, um dos mais caros de Belo Horizonte. Caption: comemorando mais um mês de trabalho duro. No mesmo dia, compra de R$ 847 em material de escritório, que, pelos documentos, foi na verdade uma janta para 4 pessoas. 15 de dezembro de 2019. Foto do relógio Tag Heuer novo. Recompensa por um ano de muito esforço. Uma semana antes, aprovação de contrato de consultoria de R$ 25 mil com uma empresa que não tinha nem CNPJ ativo. E assim por diante. Cada momento de ostentação nas redes sociais correspondia a alguma irregularidade documentada nos papéis espalhados na minha mesa. Mas a descoberta que realmente me fez arregalar os olhos foi uma conversa no WhatsApp que ele esqueceu aberto na mesa da cozinha durante uma visita nossa, alguns meses antes. Eu tinha visto rapidinho, sem dar importância na época, mas agora me lembrava claramente. A velha da Carla tá enchendo-me o saco aqui em casa. Que bom que ela pelo menos não entende nada de dinheiro. Senão ia ficar perguntando de onde vem tudo isso. Ele havia mandado isso para um amigo, com um emoji de risada, zombando de mim, achando graça do fato de que a velha burra não percebia que ele estava bancando o playboy com dinheiro sujo. Se ele soubesse que eu não apenas entendia de dinheiro, como era literalmente dona de 30% da empresa que o empregava. Naquela tarde, liguei novamente para doutor. Antônio, terminei a análise dos documentos. Temos um problema sério. Rodrigo Ferreira Lima não é apenas negligente. Ele está cometendo peculato sistematicamente. Tenho números, datas, evidências suficientes para uma demissão por justa causa e ainda um processo criminal. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Você tem certeza disso, Terezinha? Absoluta. Posso elaborar um relatório completo, mas adianto. São quase R$ 400 mil em desvios comprovados nos últimos 2 anos. E tenho motivos para acreditar que isso vem acontecendo desde que ele entrou na empresa. Meu Deus! Terezinha, você acabou de salvar a empresa de um escândalo muito maior, se isso chegasse aos órgãos de fiscalização ou à imprensa. É exatamente por isso que precisamos agir rápido e de forma estratégica, respondi. Mas tenho uma sugestão sobre como conduzir essa situação. Nos dias que se seguiram, mergulhei ainda mais fundo na investigação sobre Rodrigo. O que descobri me fez perceber que eu havia subestimado completamente a extensão da sua desonestidade. Através dos contatos que doutor Antônio tinha no setor, conseguimos informações sobre as empresas que Rodrigo favorecia nos contratos superfaturados. 3 delas pertenciam a amigos dele da faculdade,
Uma quarta era de propriedade do irmão da ex-namorada dele. Informação que obtive através das próprias redes sociais, onde pessoas da idade dele compartilham toda a vida, sem imaginar que alguém está prestando atenção. Mas a descoberta mais chocante veio quando analisei os empréstimos bancários que Rodrigo havia feito nos últimos anos. Usando a posição dele na mineradora como garantia, ele tinha conseguido empréstimos pessoais que totalizavam quase R$200 mil. O dinheiro, investido numa empresa de marketing digital que faliu em 6 meses. Ou seja, Rodrigo não estava apenas desviando dinheiro da empresa. Ele havia usado o que era o nome da Mineração São Bento para conseguir empréstimos pessoais que não conseguia pagar. Se a empresa descobrisse isso em uma auditoria, ele seria demitido por justa causa, na mesma hora. E minha filha Carla não fazia a menor ideia. Nas conversas de família, Rodrigo sempre se apresentava como um gestor competente, responsável por contratos importantes e parcerias estratégicas. Carla se orgulhava de ter um marido bem-sucedido no setor de mineração, sem saber que o sucesso dele era construído sobre irregularidades e dívidas. Durante aquela semana de março de 2020, enquanto fingir estar se acostumando com a vida sozinha no meu apartamento, eu estabeleci uma rotina de investigação. Manhãs analisando documentos, tardes fazendo pesquisas online, noites organizando evidências e planejando os próximos passos. Descobri que Rodrigo tinha 2 contas bancárias além da conta conjunta com Carla. Uma delas em um banco digital que minha filha nem sabia que existia, através de um detetive particular que contratei. Sim, aos 67 anos eu contratei um detetive. Consegui informações sobre movimentações suspeitas nessas contas. O padrão era sempre o mesmo. Dinheiro entrava nas contas pessoais de Rodrigo, sempre poucos dias depois que contratos superfaturados eram aprovados na mineradora. Não era coincidência. Era lavagem de dinheiro bem planejada. Mas a revelação que mais me impactou emocionalmente veio através de uma conversa que consegui gravar sem querer. Durante uma das videochamadas que Dr. Antônio e eu tínhamos para discutir a investigação, meu telefone tocou. Era Carla. Pedi licença e atendi, mas esqueci de desligar o microfone do notebook. Mãe, como você está? Tô com saudade. Estou bem, filha. Aqui no apartamento, respeitando o isolamento. Olha, mãe, sobre o que aconteceu semana passada. O Rodrigo falou que você pode vir jantar domingo, mas ele pediu pra você não ficar até muito tarde, tá? Por causa das crianças. Senti uma pontada no peito. Minha própria filha estava me pedindo permissão do marido para eu jantar na casa dela. Claro, filha. Como o Rodrigo quiser. E mãe, ele também falou que seria bom se você contribuísse com alguma coisa pro jantar. Tipo, trouxesse um doce ou ajudasse com os gastos da comida. Você sabe como as coisas estão apertadas por causa da pandemia. Coisas apertadas. Rodrigo ganhava R$15 mil por mês na mineradora, mais os dinheiros que desviava. E as coisas estavam apertadas. Enquanto isso, que eles achavam que vivia com uma aposentadoria de R$2.500, deveria contribuir com os gastos. Claro, filha, leva um doce sim. Depois que desliguei o telefone, percebi que Dr. Antônio tinha ouvido toda e quis a conversa. O silêncio constrangido dele me disse tudo. Terezinha, eu não sabia que a situação pessoal era tão complicada. Agora você entende por que essa investigação é importante para mim. Respondi. Não é só sobre irregularidades na empresa. É sobre descobrir que tipo de homem eu tenho por genro. Naquela noite, sozinha no apartamento, tive uma epifania sobre algo que vinha me incomodando há anos, sem eu conseguir identificar direito.
As mudanças no comportamento de Carla não tinham começado após o casamento. Tinham começado durante o noivado, quando Rodrigo começou a educar ela sobre independência financeira e responsabilidades familiares. Relembrei conversas antigas onde ele sugeria que Carla conversasse comigo sobre ser mais independente ou não ficar dependendo tanto da família. Na época, achei que ele estava incentivando minha filha a ser autossuficiente. Agora eu entendia. Ele estava sistematicamente afastando Carla de mim para ter controle total sobre ela. E havia funcionado. Ao longo dos anos, minha filha foi ficando cada vez mais distante, cada vez mais compreensiva com as grosserias do marido, cada vez mais convencida de que eu era realmente um peso na vida dela. Rodrigo não era apenas um ladrão. Ele era um manipulador. E minha filha lhe havia se tornado cúmplice involuntária da minha própria humilhação. Foi na noite de 22 de março de 2020 que Terezinha Aparecida dos Santos, a sogra submissa, morreu definitivamente. E no lugar dela nasceu algo que eu mesma não sabia que existia dentro de mim. Uma mulher com poder real, disposta a usá-lo sem piedade. A transformação aconteceu enquanto eu estava organizando todas as evidências contra Rodrigo em pastas bem etiquetadas. Documentos de desvios financeiros, prints de conversas comprometedoras, relatórios bancários, fotos das redes sociais mostrando a ostentação financiada com dinheiro roubado. Tudo meticulosamente catalogado e preparado para uma apresentação que destruiria a vida dele em questão de minutos. Foi nesse momento que me dei conta de uma verdade perturbadora. Eu estava gostando daquilo. Não era só sobre justiça ou sobre recuperar o respeito que merecia. Era sobre poder. Poder real, concreto, de decidir o destino de alguém que havia me humilhado. Rodrigo não fazia ideia, mas a velha inútil que ele desprezava estava segurando nas mãos a capacidade de destruir tudo que ele havia construído nos últimos 5 anos. Carreira. Eu podia acabar com ela numa reunião de 15 minutos. Casa financiada. Sem o emprego na mineradora, ele não conseguiria pagar as prestações. Padrão de vida ostentado. Desapareceria da noite pro dia. Casamento com minha filha. Muito provável que não sobrevivesse à pressão financeira e à humilhação pública. E a parte mais sombria de mim sussurrava: ele merece tudo isso. Durante aquela semana, comecei a testar pequenas manipulações, só para ver até onde eu conseguia empurrar a situação sem levantar suspeitas. Primeiro teste. Liguei para Carla na quinta-feira de manhã, fingindo estar preocupada com as notícias sobre demissões nas empresas por causa da pandemia. Filha, eu vi no jornal que muitas empresas estão demitindo gente por causa da crise. O Rodrigo falou alguma coisa sobre a situação na mineradora. Ah, mãe, não se preocupa. O Rodrigo é muito competente. Os chefes confiam nele. Ele mesmo disse que é um dos funcionários mais importantes lá. Sorri sozinha no apartamento. Que bom, filha. Imagina se ele perdesse o emprego agora, com casa financiada e tudo. Nossa, mãe, nem fala uma coisa dessas. Deus me livre. Segundo teste. No domingo, quando fui jantar na casa deles, levando um pudim que custou R$ 35, dinheiro que eles achavam que eu não tinha, observei Rodrigo interagindo com as crianças. Ele estava ensinando João Pedro, de 7 anos, a jogar videogame. E disse algo que me gelou o sangue. Olha só, campeão, na vida você tem que ser esperto. Tem gente que manda e gente que obedece. Seu papai é do tipo que manda, entendeu? E quando você crescer, você também vai ser chefe da sua casa. João Pedro perguntou: e a vovó Teca, ela manda em quem? Rodrigo olhou para mim com um sorriso maldoso. A vovó Teca é do tipo que obedece, né, vovó?
Naquele momento, segurando meu copo de suco na mesa da cozinha, eu tomei uma decisão irreversível. Aquele homem não ia apenas perder o emprego. Ele ia descobrir o que significava ser humilhado publicamente, da mesma forma que vinha me humilhando há anos. Terceiro teste. Na segunda-feira seguinte, liguei para o doutor Antônio com uma proposta específica. Antônio, quero que você marque uma reunião com o Rodrigo para discutir os contratos irregulares. Mas antes disso, quero que você me apresente oficialmente como sócia da empresa para alguns funcionários-chave. Você tem certeza, Terezinha? Depois disso, não vai ter mais como manter a discrição. Tenho absoluta certeza. É hora do Rodrigo Ferreira Lima descobrir quem realmente manda na mineração São Bento. Durante aquela semana, enquanto o Dr. Antônio organizava minha apresentação oficial como sócia da empresa, eu me dediquei a um último teste. Descobrir se Carla realmente estava do lado de Rodrigo por amor ou por conveniência. Numa conversa aparentemente casual, comentei que estava pensando em vender meu apartamento e me mudar para uma cidade menor, onde a vida é mais barata para aposentados. A reação dela foi reveladora. Mãe, você não pode fazer isso. E se a gente precisar da senhora? E os meninos? Eles vão sentir falta da vovó. Mas quando perguntei se ela achava que eu poderia morar na casa deles em caso de emergência, a resposta veio carregada de hesitação. Ah, mãe, a gente conversaria com o Rodrigo, né? Mas você sabe como ele é. Sim, eu sabia exatamente como ele era. E agora ele ia descobrir como eu era também. Na noite de 28 de março, e uma semana antes de executar meu plano, fiz uma última ligação para Dr. Antônio. Está tudo confirmado para segunda-feira. Sim, Terezinha. Reunião às 14, sala de conferências. Rodrigo acha que é apenas uma conversa de rotina sobre produtividade. Não faz ideia do que está esperando por ele. Perfeito. E os outros funcionários? Eles já sabem que eu sou sócia. Comuniquei hoje para a diretoria e para os gerentes sêniores. A notícia deve chegar aos ouvidos de todo mundo até amanhã. Desliguei o telefone e me olhei no espelho da sala. A mulher que me olhava de volta não era mais a mesma que havia sido humilhada e expulsa de casa 2 semanas antes. Era alguém com poder real, com planos específicos e com uma sede de vingança que me assustava e me excitava ao mesmo tempo. Rodrigo Ferreira Lima havia passado 5 anos trabalhando na mineração São Bento, sem saber que uma de suas chefas era exatamente a velha inútil que ele desprezava em casa. Na segunda-feira, às 14h, essa ignorância chegaria ao fim de forma pública e devastadora. E eu mal podia esperar para ver a cara dele. Sabe qual é o segredo de uma vingança bem executada? Paciência. E fazer com que o seu alvo cave a própria cova sem perceber. Na manhã de 29 de março, comecei a colocar em prática a primeira fase do meu plano. Dr. Antônio havia cumprido sua parte. Comunicou discretamente para a diretoria e gerentes seniores da mineração São Bento que eu era sócia minoritária da empresa há 12 anos. A informação se espalhou pelos corredores como fogo em capim seco. O que me divertia era imaginar Rodrigo chegando no trabalho naquela segunda-feira, cumprimentando os colegas como sempre, sem fazer ideia de que todos já sabiam que a sogra inútil dele era tecnicamente uma de suas chefas. Minha primeira jogada foi simples e cruel na sua sutileza. Liguei para Carla às 9 da manhã, horário que eu sabia que Rodrigo estaria em reunião. Filha, você pode me ajudar com uma coisa. Preciso do telefone da empresa do Rodrigo. É que estou pensando em fazer um investimento pequeno e queria conversar com alguém que entende do setor de mineração. Carla ficou surpresa. Mãe, que tipo de investimento? Ah, nada demais.
É que vendi umas coisinhas antigas e sobrou de um dinheirinho. Pensei em aplicar em alguma empresa séria, sabe? O Rodrigo sempre fala que a mineradora onde ele trabalha é muito boa. A ironia era deliciosa. Eu estava pedindo-lhe o telefone da empresa, onde já era sócia, para investir na própria empresa que já me pertencia em parte. Nossa mãe, que legal! Vou mandar o telefone sim. Tenho certeza de que o Rodrigo vai ficar orgulhoso de ajudar a senhora. Orgulhoso, se ela soubesse. 2 horas depois, liguei para essa mineração São Bento e pedi para falar com o Rodrigo Ferreira Lima. A secretária me atendeu com aquela educação profissional de sempre. Só um momento, por favor. Com quem eu falo que está ligando? Terezinha Aparecida dos Santos. Diga que sou a sogra dele e que preciso tirar umas dúvidas sobre investimentos. O que aconteceu a seguir foi música para os meus ouvidos. Ouvi a secretária conversando baixinho com alguém. Provavelmente o próprio Rodrigo. E depois ela voltou ao telefone com um tom completamente diferente. Senhora Terezinha, o senhor Rodrigo vai atendê-la agora, mas ele pediu para eu informar que está numa reunião muito importante e só pode falar rapidinho. Quando o Rodrigo atendeu, a impaciência dele era evidente. Terezinha, o que foi? Estou no meio de uma reunião de produção. Oi, Rodrigo. Desculpa incomodar, mas é que eu estava conversando com a Carla sobre fazer um pequeno investimento e ela disse que você podia me dar umas dicas sobre empresas de mineração. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Depois ele riu, uma risada desconfortável. Olha, Terezinha, acho que você não entendeu direito. Investimento em mineração não é coisa para aposentado, não. É muito arriscado, muito complicado. Melhor você deixar seu dinheirinho na poupança mesmo. Ah, mas eu já pesquisei algumas empresas na internet. A própria empresa onde você trabalha parece muito interessante. Mineração São Bento, né? Li que eles têm bons resultados. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Terezinha, olha, como é que eu vou explicar? Você não tem perfil para esse tipo de investimento, entende? E além do mais, a empresa onde eu trabalho não aceita sócios pequenos. É só para investidor grande mesmo. Investidor grande. Se ele soubesse que eu já era a Caixa Segunda maior acionista da empresa. Entendi, Rodrigo. Você tem razão. Eu não entendo mesmo dessas coisas. Desculpa ter incomodado. Tá bom, então. Tenho que voltar para a reunião. Ele desligou sem se despedir. Grosseiro, como sempre, mas dessa vez com uma pitada de nervosismo que não passou despercebida. O que Rodrigo não sabia era que Dr. Antônio estava na sala ao lado durante toda a conversa, ouvindo cada palavra através do viva-voz. Combinamos que ele faria isso para ter uma amostra do comportamento de Rodrigo com pessoas que ele considerava inferiores. 15 minutos depois, meu telefone tocou. Terezinha, acabei de ouvir a conversa mais reveladora da minha vida profissional, disse Dr. Antônio. O desrespeito daquele homem é impressionante e a mentira descarada sobre a empresa não aceitar sócios pequenos. Agora você entende por que preciso fazer isso, Antônio. Não é só sobre o dinheiro que ele roubou. É sobre quem ele realmente é. Durante o resto da semana, estabeleci uma rotina de pequenas provocações que tinham um objetivo específico. Fazer Rodrigo se sentir inseguro no trabalho, sem ele entender por quê. Na terça-feira, pedi para Dr. Antônio comentar casualmente com ele que algumas pessoas importantes da empresa estavam fazendo perguntas sobre os contratos que ele aprovava. Nada específico. Apenas um comentário solto que plantaria a semente da paranoia. Na quarta-feira, liguei novamente para a empresa, mas dessa vez pedindo para falar com o departamento financeiro. Quando me atenderam, perguntei sobre procedimentos para novos investidores
e deixei meu nome completo. Informação que, inevitavelmente, chegará hoje em dia aos ouvidos de Rodrigo. Na quinta-feira, a cereja do bolo. Pedi para Dr. Antônio marcar uma reunião com o Rodrigo para segunda-feira da semana que vem, para discutir alguns procedimentos operacionais. Sem mais detalhes, apenas que era importante e que ele deveria separar suas pastas de contratos dos últimos 2 anos. O efeito foi imediato. Carla me ligou na sexta-feira preocupada. Mãe, o Rodrigo está muito estressado essa semana. Ele disse que os chefes estão fazendo umas perguntas estranhas sobre o trabalho dele. A senhora acha que pode ser alguma coisa relacionada à crise da pandemia? Fingi preocupação maternal. Nossa, filha, tomara que não seja nada sério. Imagina se ele perde o emprego agora. Mãe, não fala isso. Já basta ele estar nervoso se eu ficar preocupada também. Desculpa, filha. Tenho certeza de que vai dar tudo certo. O Rodrigo é muito competente, né? Competente em roubar, pensei, mas não disse. O fim de semana foi dedicado ao que eu chamei de teste de estresse. Queria ver até onde conseguia empurrar Rodrigo antes da revelação final. No sábado, apareci na casa deles para almoçar. Sim, não fui convidada. Simplesmente apareci, carregando uma sacola com ingredientes para fazer uma feijoada. Quando Carla abriu a porta, a surpresa estava estampada no rosto. Mãe, que surpresa! Não sabia que a senhora vinha. Pensei em fazer uma feijoada para os meus netos. Trouxe tudo da feira. Onde está o Rodrigo? Rodrigo estava na sala, assistindo futebol no celular com uma expressão azeda. Quando me viu, o constrangimento foi visível. Oi, Terezinha. Não sabia que você vinha hoje. Vim fazer um almoço especial para os meus netinhos. Respondi com um sorriso doce. Espero que não incomode. O que se seguiu foi uma obra-prima de manipulação psicológica. Durante toda a manhã, enquanto preparava a feijoada, fiz comentários aparentemente inocentes que foram direto no ponto fraco de Rodrigo. Nossa, como esse feijão tá caro! Mas ainda bem que sobrou um dinheirinho da venda de uns objetos antigos. A pessoa tem que saber investir o pouco que tem, né, Rodrigo? Ele resmungou algo inaudível. Carla me contou que você está com umas reuniões importantes no trabalho. Deve ser sobre expansão da empresa, essas coisas de crescimento. É, algo assim, ele respondeu sem me olhar. Que bom. Empresa em crescimento é sinal de que os funcionários competentes são valorizados. Tenho certeza de que seus chefes reconhecem seu trabalho. A cada comentário, eu via Rodrigo ficando mais desconfortável. Ele não conseguia entender por que a sogra que desprezava estava demonstrando tanto conhecimento sobre o mundo corporativo e tanto interesse específico na empresa onde ele trabalhava. Mas o momento mais revelador veio quando João Pedro, meu neto de 7 anos, perguntou inocentemente: Vovó Teca, por que o papai fica bravo quando a senhora vem aqui? O silêncio na cozinha foi ensurdecedor. Carla ficou vermelha. Rodrigo parou de mastigar e eu sorri doce como mel. Às vezes os adultos ficam estressados com o trabalho, meu amor. Não é nada com a vovó. Mas ele falou que a senhora... João Pedro vai brincar. Rodrigo interrompeu com uma rispidez que fez a criança baixar a cabeça assustada. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria o tom da minha vingança. Não era suficiente destruir Rodrigo profissionalmente. Eu queria que ele sentisse exatamente o que eu senti quando fui humilhada na frente dos meus próprios netos. Rodrigo, disse calmamente, você não precisa gritar com a criança. João Pedro só fez uma pergunta inocente. Ele me olhou com uma raiva mal disfarçada. Eu educo meus filhos como acho melhor, Terezinha. Claro, respondi mantendo o tom doce.
Só acho importante eles aprenderem a respeitar os mais velhos. É uma questão de educação familiar. A tensão na sala estava palpável. Carla tentava mudar de assunto. As crianças percebiam o clima pesado. E Rodrigo? Rodrigo estava descobrindo que não conseguia mais me intimidar como antes. Durante a sobremesa fiz minha jogada mais ousada. Rodrigo, já que você entende tanto de empresas, posso te fazer uma pergunta. Se uma pessoa tivesse, digamos, uns 50 mil reais guardados, você acha que seria bom investir numa empresa de mineração? Ele quase engasgou com o pudim. 50 mil reais. Terezinha, de onde você tiraria esse dinheiro todo? Ah, é só uma suposição. Uma colega da igreja disse que herdou uma quantia e estava pedindo conselhos. Olha, mesmo se fosse verdade digo, sua amiga, não tem conhecimento suficiente para esse tipo de investimento. É melhor deixar no banco mesmo. Mas você não disse que a empresa onde trabalha é muito sólida. Mineração São Bento, né? Parece ser um bom negócio. O garfo de Rodrigo parou no ar. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Medo. Por que você fica perguntando especificamente sobre a empresa onde eu trabalho? Curiosidade de sogra. Respondi inocentemente. A gente sempre se orgulha dos sucessos da família, né? Naquele domingo, enquanto voltava para meu apartamento, eu sabia que havia conseguido exatamente o que queria. Rodrigo estava paranoico, inseguro e começando a suspeitar que alguma coisa não estava certa. Ele só não imaginava que a alguma coisa era eu. A semana que antecedeu o confronto final foi uma sinfonia de manipulação psicológica que eu orquestrei com a precisão de uma maestrina experiente. Na segunda-feira, 6 de abril, Dr. Antônio executou a primeira parte do nosso plano. Chamou Rodrigo para uma conversa informal sobre a auditoria de rotina que aconteceria na empresa. Rodrigo, preciso te comunicar que teremos uma auditoria externa na próxima segunda-feira. Nada demais, é procedimento anual da empresa. Mas vou precisar que você separe todos os contratos que aprovou nos últimos 2 anos. A auditora vai querer revisar alguns processos. Segundo o Dr. Antônio me contou depois, Rodrigo ficou visivelmente nervoso. Auditoria. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa. Rotina mesmo. Você sabe como é? Temos que prestar contas para os sócios da empresa. Sócios. A palavra que Rodrigo ouvia sem saber que uma delas estava planejando sua destruição. Na terça-feira, escalei a pressão. Liguei para Carla com uma preocupação maternal. Filha, vi umas notícias na internet sobre problemas em empresas de mineração. Auditorias, irregularidades. Espero que não seja nada relacionado à empresa do Rodrigo. Mãe, por que a senhora está falando isso? Aconteceu alguma coisa? Não, filha, é só que... Você sabe como eu me preocupo com vocês. E com essa pandemia, qualquer problema no trabalho fica mais complicado. A senhora está me deixando nervosa, mãe. Desculpa, meu amor. É preocupação de mãe mesmo. Mas tenho certeza de que está tudo bem. O Rodrigo é muito honesto, né? Honesto. A palavra saiu da minha boca como mel envenenado. Na quarta-feira, doutor, Antônio me ligou com uma informação interessante. Terezinha, Rodrigo passou a manhã inteira no departamento financeiro revisando contratos antigos. Alguns funcionários comentaram que ele parecia muito nervoso. Perfeito! Está se comportando exatamente como esperávamos. Tem mais. Ele perguntou para a secretária se ela sabia quem eram os sócios da empresa. Disse que era curiosidade profissional. Sorri sozinha no apartamento. O peixe estava mordendo a isca. Na quinta-feira fiz uma aparição estratégica. Liguei para a empresa e pedi para falar com o doutor. Antônio, mas deixei claro para a secretária que era
sobre assuntos relacionados à sociedade da empresa. 15 minutos depois, Carla me ligou histérica. Mãe, o que a senhora está fazendo? O Rodrigo acabou de me ligar dizendo que alguém com o nome da senhora ligou na empresa dele falando sobre sociedade. Ele está achando que acha alguma confusão, mas está muito nervoso. Fingi surpresa total. Nossa, filha. Deve ser uma confusão mesmo. Talvez seja outra Terezinha Santos. É um nome comum. Mãe, promete que a senhora não está fazendo nenhuma loucura. Tipo, tentando investir dinheiro que não tem em empresa. Filha, como você pode pensar isso de mim? Eu mal tenho dinheiro para comprar remédio, imagina para investir em empresa. A ironia era tão deliciosa que tive que morder a língua para não rir. Na sexta-feira, a pressão atingiu o pico. Dr. Antônio convocou uma reunião urgente com o Rodrigo para discutir questões relacionadas aos contratos sob sua responsabilidade. Data marcada, segunda-feira, 13 de abril, às 14 horas. Rodrigo, disse Dr. Antônio, vou precisar que você venha preparado para esclarecer algumas dúvidas sobre determinados contratos. Nada demais. Só alguns números que não estão batendo nas nossas projeções. Números que não estavam batendo. A expressão favorita de qualquer auditor para indicar irregularidades. Naquela noite, Rodrigo chegou em casa transformado num farrapo humano. Carla me ligou preocupada. Mãe, o Rodrigo está muito estranho. Ele mal jantou, ficou mexendo no notebook a noite inteira. E quando perguntei o que estava acontecendo, ele disse que era trabalho importante. Coitado, deve estar com muito trabalho mesmo. Essa pandemia deixou todo mundo estressado. Mãe, posso te fazer uma pergunta estranha? Nos últimos dias, teve alguma confusão com o nome da senhora na empresa do Rodrigo. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. Confusão. Que tipo de confusão? Ele comentou que alguém com seu nome andou ligando lá. Deve ser coincidência, né? Mas ele ficou meio paranoico. Deve ser engano mesmo, filha. Terezinha Santos é nome comum. Relaxa. Mas Carla não estava relaxada. E Rodrigo muito menos. O domingo, 12 de abril, foi dedicado aos preparativos finais. Não apenas logísticos, mas emocionais. Porque eu sabia que depois do que aconteceria na segunda-feira, não haveria mais volta. Passei a manhã organizando meu arquivo pessoal. Todas as evidências contra Rodrigo em pastas etiquetadas, cópias de todos os documentos importantes, prints de conversas comprometedoras organizados cronologicamente. 40 páginas de evidências sólidas que destruiriam a carreira dele em questão de minutos. Mas a parte mais difícil da preparação era emocional. Porque, por mais que Rodrigo merecesse o que estava por vir, eu sabia que minha vingança teria vítimas colaterais. Carla e meus netos. Sentada na poltrona da sala, olhando as fotos da família espalhadas pela estante, me permiti alguns minutos de dúvida. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que não havia outro caminho? Mas aí me lembrei da humilhação que senti quando ele me mandou sumir da casa da minha própria filha. Me lembrei de João Pedro perguntando por que o papai ficava bravo quando a Yasha, a vovó, visitava. Me lembrei de 8 anos de desrespeito, de piadinhas maldosas, de ser tratada como parasita pela família que eu ajudei a sustentar. Não havia outro caminho. Rodrigo Ferreira Lima tinha feito sua escolha quando decidiu humilhar uma mulher de 67 anos na frente dos próprios netos. Agora ele ia descobrir o preço dessa escolha. Às 15h, Dr. Antônio me ligou para acertar os últimos detalhes. Terezinha, está confirmado para amanhã às 14h. Rodrigo vai chegar pensando que é uma conversa de rotina sobre contratos. Você tem certeza de que quer fazer da forma que combinamos?
Absoluta certeza, Jean Antônio. Quero que seja na sala de reuniões com a porta aberta, para que outros funcionários possam ver. Quero que seja público. E você tem certeza de que quer se revelar como sócia na frente dele? Depois disso, não vai ter como esconder mais nada da sua família. Essa é exatamente a ideia. Já cansei de fingir fragilidade. É hora de mostrar quem eu realmente sou. Naquela noite, tive uma insônia produtiva. Fiquei até as 3 da manhã ensaiando mentalmente cada frase que diria, cada reação que esperava de Rodrigo, cada possível desdobramento da situação. Porque, veja bem, destruir a vida de alguém não é algo que se faz de improviso. É uma arte que exige planejamento, precisão e, acima de tudo, frieza emocional. E depois de 8 anos sendo subestimada, eu havia desenvolvido essas 3 qualidades em abundância. Na manhã de segunda-feira, acordei às 6 horas com uma sensação que não experimentava há anos. Excitação genuína. O mesmo tipo de adrenalina que sentia nos anos 80 quando fechava um negócio importante ou tomava uma decisão de investimento arriscada. Escolhi minha roupa com cuidado. Um conjunto de calça e blazer azul marinho que comprei nos anos 90 e que sempre me dava confiança. Sapatos baixos, mas elegantes. Maquiagem discreta. Cabelo preso. A aparência de uma executiva experiente, não de uma sogra coitadinha. Às 13h30, estava no estacionamento da mineração São Bento, sentada no banco do passageiro do carro de Dr. Antônio. Ele havia insistido em me buscar, dizendo que seria mais apropriado eu chegar acompanhada do sócio majoritário. Última chance de desistir, ele disse, desligando seu motor. Olhei para o prédio da empresa através do para-brisa. Um prédio modesto, mas bem conservado, onde 150 pessoas trabalhavam todos os dias. Uma empresa que ajudei a salvar da falência em 2008 e que agora empregava o homem que me humilhava sistematicamente em casa. Antônio, disse calmamente. Faz 15 dias que fui expulsa da casa da minha própria filha por um homem que me chama de parasita. Um homem que rouba da empresa que me pertence em parte e usa o dinheiro para impressionar minha família. Desistir não está no cardápio. Às 13h55, entramos no prédio. Os funcionários cumprimentaram o doutor. Antônio com o respeito habitual e olharam para mim com curiosidade. Alguns sussurraram entre si. A notícia sobre minha condição de sócia havia circulado, mas poucos me conheciam pessoalmente. Às 14 horas em ponto, Rodrigo Ferreira Lima apareceu no corredor, carregando uma pasta com documentos e uma expressão de nervosismo mal disfarçado. Ele cumprimentou o doutor. Antônio educadamente e me olhou com surpresa. Terezinha, o que você está fazendo aqui? Dr. Antônio sorriu. Rodrigo, você conhece a senhora Terezinha Santos, nossa sócia minoritária. O mundo parou. Rodrigo me olhou para o doutor. Antônio olhou novamente para mim. A pasta de documentos escorregou da mão dele e caiu no chão com um barulho seco que ecoou pelo corredor. Sócia minoritária. Ele gaguejou. Isso mesmo. Respondi com um sorriso doce. Sou sócia da mineração São Bento há 12 anos, Rodrigo. Prazer em conhecê-lo. Oficialmente. E foi nesse momento que vi exatamente o que queria ver. O olhar de um homem que acabara de perceber que havia subestimado completamente a pessoa errada. Vamos para a sala de reuniões. Dr. Antônio sugeriu com uma cordialidade que não enganava ninguém. Rodrigo ainda estava parado no corredor, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Alguns funcionários começaram a se aproximar, curiosos com a movimentação. Era exatamente o que eu queria. Público para o que estava por vir. Claro, respondi calmamente. Rodrigo, você não vai pegar seus documentos.
Ele olhou para a soja-pasta no chão como se tivesse esquecido que ela existia. Agachou-se para pegá-la com movimentos mecânicos, as mãos tremendo levemente. Quando se levantou, tentou recuperar a compostura. Terezinha. Digo, senhora Terezinha, eu não sabia que... Como é que a sogra do Rodrigo é sócia da empresa onde ele trabalha? Completei a frase por ele. Vida, né? Cheia de surpresas. Caminhamos até a sala de reuniões em silêncio. Dr. Antônio abriu a porta e, como combinado, deixou-a entreaberta. No corredor, pelo menos 5 funcionários fingiam estar ocupados com papéis enquanto, obviamente, prestavam atenção no que estava acontecendo. A sala tinha uma mesa oval de madeira com 8 cadeiras. Dr. Antônio sentou-se na cabeceira. Eu me posicionei à sua direita, lugar tradicionalmente reservado para sócios. E Rodrigo ficou de pé, ainda segurando a pasta, sem saber onde se posicionar. Senta aí, Rodrigo, disse Dr. Antônio apontando para cachetar a cadeira em frente a mim. Vamos conversar sobre seus contratos. Rodrigo sentou-se lentamente. Colocou a pasta na mesa, mas não a abriu. Suas mãos estavam visivelmente suadas, e ele não conseguia manter contato visual comigo. Rodrigo, comecei com um tom profissional. Vou ser direta. Há 2 anos você vem aprovando contratos irregulares, desviando dinheiro da empresa e usando o cartão corporativo para gastos pessoais. Temos evidências de tudo. Isso não. Como assim? 384 mil reais em contratos superfaturados. Continuei consultando minhas anotações. Mais 47 mil reais em gastos pessoais no cartão da empresa. Isso sem contar os empréstimos pessoais que você conseguiu usando até o nome da mineração São Bento como garantia. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes sem conseguir formar palavras. Mas o mais interessante, continuei, é descobrir que o homem que me chama de parasita há 8 anos estava literalmente se parasitando da empresa que me pertence em parte. Foi nesse momento que Rodrigo finalmente encontrou a voz. Terezinha, eu não sabia que você... Não sabia o quê, Rodrigo? Que eu não era a velha inútil que você achava. Que eu tinha dinheiro próprio. Que eu entendia de negócios. Olha, sobre as coisas que eu falei em casa. Eu estava estressado. Não foi nada pessoal. Não foi nada pessoal. A frase ecoou na sala como uma confissão de culpa. Ah, não foi pessoal. Perguntei, fingindo surpresa. Então, quando você me mandou sumir da casa da minha filha, isso foi o quê? Política de boa vizinhança. Dr. Antônio aproveitou para entrar na conversa. Rodrigo, além das irregularidades financeiras, chegou ao nosso conhecimento que você tem tratado de forma inadequada familiares de pessoas ligadas à empresa. Isso também é uma violação do nosso código de ética. Rodrigo me olhou com uma expressão que misturava medo, raiva e algo que demorei a identificar. Humilhação. A mesma humilhação que ele me impôs durante anos. O que vocês querem de mim? Ele perguntou finalmente. Queremos sua renúncia, respondeu o Dr. Antônio. Por justa causa. E queremos que você devolva o dinheiro desviado. Renúncia! Mas eu tenho família, casa financiada. Deveria ter pensado nisso antes de roubar da empresa. Respondi friamente. E antes de humilhar a mãe da sua esposa. Terezinha, por favor. Rodrigo suplicou. E pela primeira vez em 8 anos, ele me chamou de por favor, em vez de me dar ordens. A gente pode conversar sobre isso. Eu posso explicar. Explicar o quê, Rodrigo? Perguntei, abrindo minha pasta e espalhando documentos na mesa. Explica essa foto sua no Instagram comemorando a compra do relógio de 8 mil reais no mesmo dia que você aprovou um contrato superfaturado de 25 mil.
Coloquei a evidência na mesa. Print do Instagram dele ao lado do contrato fraudulento. Ou essa conversa no WhatsApp onde você disse que a velha da Carla não entende nada de dinheiro. Outro papel na mesa. Ou talvez essa aqui onde você chama sua sogra de parasita que não contribui com nada. A cada documento que eu colocava na mesa, Rodrigo ficava mais pálido. Dr. Antônio observava em silêncio, balançando a cabeça em desaprovação. Como você conseguiu tudo isso? Rodrigo perguntou, a voz saindo como um sussurro. Consegui sendo exatamente o que você sempre me acusou de não ser. Inteligente, competente e dona do meu próprio dinheiro. Respondi. Durante 8 anos você me subestimou completamente. Achou que eu era uma velha coitada dependente da sua caridade. Nunca passou pela sua cabeça que eu pudesse ser uma empresária com patrimônio próprio. Mas por que você nunca falou nada? Porque eu queria proteger o casamento da minha filha. Achei que aguentando suas grosserias e fingindo ser frágil, eu estaria preservando a família. Que erro tolo meu. Rodrigo tentou uma última cartada desesperada. Terezinha, a Carla não pode saber disso. Vai destruir nosso casamento. Vai destruir? Perguntei com ironia. Rodrigo, seu casamento já está destruído. Você que ainda não percebeu. Como assim? Você acha que sua esposa vai continuar do seu lado quando descobrir que o marido, bem-sucedido que ela tanto admira, é na verdade um ladrão? Que o padrão de vida dela era financiado com dinheiro roubado? Que a casa onde ela mora pode ser perdida porque você não vai conseguir pagar as prestações sem emprego? A realidade começou a bater na cabeça de Rodrigo como uma martelada. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Meus filhos, ele murmurou. Seus filhos vão aprender uma lição valiosa sobre caráter. Respondi sem piedade. Vão descobrir que o pai que ensinava sobre quem manda e quem obedece era, na verdade, um subordinado desonesto que foi demitido por roubo. Dr. Antônio interveio. Rodrigo, você tem 2 opções. Assina a renúncia agora, devolve o dinheiro em parcelas e sai daqui com um mínimo de dignidade. Ou vamos à polícia e aos órgãos de fiscalização e aí vira caso de polícia mesmo. Quanto tempo eu tenho para devolver o dinheiro? 24 meses, respondeu o Dr. Antônio. Valor total de R$431 mil, incluindo juros. Rodrigo fez as contas mentalmente. Era quase 1 ano e meio do salário que ele não ia mais receber. É impossível. Eu não tenho como. Deveria ter pensado nisso antes, respondi. Você vai ter que vender o carro, renegociar a casa, talvez até pedir ajuda para a família. Vai ter que explicar para todo mundo por que precisa de dinheiro. Vai ter que contar a verdade. A verdade, repetiu Rodrigo, como se a palavra fosse venenosa. Sim, a verdade. Aquela coisa que você evitou durante anos. A verdade sobre quem você realmente é. Sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso, Rodrigo? Perguntei, me recostando na cadeira com um sorriso que não tinha nada de doce. Durante todos esses anos, você estava literalmente comendo o pão que eu fornecia. Como assim? A mineração São Bento só não faliu em 2008 porque eu investi R$200 mil para salvar a empresa. Seu emprego existe porque eu ajudei a manter esta empresa funcionando. Indiretamente, eu sempre fui sua chefe. Você que nunca soube. Rodrigo me olhou com uma expressão de horror crescente. E tem mais. Continuei. Sabe aquela vez que você disse que eu era uma parasita que vivia às custas da família? Pois bem, descubra quem realmente vivia às custas de quem. O dinheiro da entrada da casa onde você mora veio de mim. O carro que você dirige. As roupas da Carla. A escola particular dos meus netos.
Tudo financiado indiretamente pelos lucros das minhas empresas. Não, isso não pode ser verdade. Quer ver os comprovantes de transferência? Ofereci, pegando mais papéis da pasta. Sempre que a Carla precisava de dinheiro emprestado, na verdade estava recebendo presente meu. Eu só deixava ela acreditar que era empréstimo para preservar o orgulho de vocês. Doutor, Antônio completou. Isso significa, Rodrigo, que você estava morando numa casa comprada com dinheiro da mulher que chamava de parasita, dirigindo um carro financiado pelos lucros das empresas dela, enquanto roubava da própria empresa que ela ajudou a salvar. A ironia da situação era tão perfeita que, por um momento, senti pena de Rodrigo. Apenas por um momento. Terezinha, ele tentou uma última vez. Eu sempre respeitei você. Respeitou? Explodi, perdendo a compostura pela primeira vez. Você me mandou sumir da casa da minha própria filha. Me chamou de vagabunda na frente dos meus netos. Disse que eu não contribuía com nada enquanto você roubava da empresa que me pertence. Eu estava nervoso. Nervoso. Rodrigo, você passou 8 anos me humilhando sistematicamente, ensinando meus netos a me desrespeitarem, afastando minha filha de mim, e agora vem com desculpa de nervosismo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho de vozes no corredor. Outros funcionários haviam se aproximado da sala, atraídos pela discussão. Doutor Antônio, disse finalmente. Acho que o Sr. Rodrigo precisa de alguns minutos para processar a situação. Que tal darmos uma pausa para ele decidir como quer proceder? Boa ideia, concordou o Dr. Antônio se levantando. Rodrigo, você tem 15 minutos para decidir. Ou assine a renúncia, ou chamamos a polícia. Saímos da sala deixando Rodrigo sozinho com seus documentos e sua consciência. No corredor, os funcionários fingiam estar ocupados, mas era óbvio que todos estavam curiosos sobre o que estava acontecendo. Como você está se sentindo? Dr. Antônio perguntou baixinho. Aliviada. Respondi honestamente. Depois de 8 anos fingindo ser frágil, é libertador mostrar quem eu realmente sou. 15 minutos depois voltamos à sala. Rodrigo estava sentado na mesma posição, mas havia assinado os papéis da renúncia. Muito bem, disse Dr. Antônio, pegando os documentos. Você tem até sexta-feira para recolher seus pertences pessoais. O acordo de devolução do dinheiro será formalizado pelo departamento jurídico. Rodrigo se levantou lentamente, pegou sua pasta e caminhou até a porta. No batente, se virou para mim. Como você vai explicar isso para Carla? Não vou explicar nada. Respondi calmamente. Você vai chegar em casa e contar para minha filha que perdeu o emprego porque roubava da empresa. Vai explicar por que não consegue mais pagar a casa. Vai justificar porque o padrão de vida dela vai mudar drasticamente. E vai fazer isso sem me culpar, porque você sabe muito bem de quem é a culpa. E se eu não fizer isso, então eu faço. Respondi com um sorriso gelado. E acredite, minha versão da história será muito mais detalhada que a sua. Rodrigo saiu da sala de cabeça baixa. Pelos corredores, funcionários sussurravam entre si. A notícia de que o gerente de operações havia sido demitido por irregularidades se espalharia pela empresa em questão de minutos. Sentada naquela sala de reuniões, vendo Rodrigo se afastar derrotado, senti uma satisfação que jamais imaginei ser capaz de experimentar. Não era alegria. Era algo mais profundo e mais sombrio. Era a sensação de que a justiça, finalmente, havia sido feita. O homem que me humilhou estava humilhado. O que me chamou de parasita descobriu quem realmente dependia de quem. O que me mandou sumir da casa da minha filha havia sumido da empresa que me pertencia. Rodrigo Ferreira Lima
Aprendeu da pior forma possível que nunca se deve subestimar uma mulher de 67 anos que construiu um patrimônio sozinha e fingiu fragilidade por amor à família. Agora era só esperar para ver como minha filha reagiria quando a verdade chegasse em casa. Sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? A vingança você saboreia, a justiça você apenas aceita. Hoje, 5 anos depois daquele abril de 2020, posso dizer com certeza que o que fiz foi vingança. E que eu saboreei cada minuto dela. Carla descobriu a verdade naquela mesma noite. Rodrigo chegou em casa às 18h30. Eu sei porque ela me ligou às 19h15, chorando de uma forma que não ouvia desde que ela era criança e caiu da bicicleta aos 7 anos. "Mãe, o que a senhora fez?" Foram as primeiras palavras dela, entre soluços. "Eu não fiz nada demais, filha. Apenas revelei quem eu realmente sou." O Rodrigo me contou tudo. Que a senhora é sócia da empresa, que ele foi demitido, que tem que devolver não sei quantos R$1.000. 384 mil, para ser exata. Mais juros. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Quando Carla voltou a falar, a voz estava diferente. Mais fria, mais controlada. "A senhora planejou isso, não foi? A senhora sabia desde o começo e ficou fingindo ser coitadinha só para... Para o quê? Para humilhar ele. Para proteger você." Respondi calmamente. Durante 8 anos fingi ser dependente para preservar seu casamento. Aguentei humilhações, desrespeito, grosserias. Tudo para que você fosse feliz. E agora? Agora eu vou ser feliz perdendo a casa, tirando as crianças da escola particular, vendo meu marido destruído. Marido destruído. Como se Rodrigo fosse a vítima da história. Carla, seu marido não foi destruído por mim. Ele se destruiu sozinho quando decidiu roubar da empresa e humilhar a mãe da esposa. Mas a senhora podia ter conversado com ele, dado uma chance. Por que teve que ser tão cruel? Cruel. A palavra ecoou no meu apartamento silencioso. Minha própria filha estava me chamando de cruel por revelar que o marido dela era um ladrão. "Filha, quando você escolheu ficar calada enquanto esse homem me mandava sumir da casa que eu ajudei a comprar, isso não foi cruel." "Era diferente, mãe. Era diferente por quê? Porque eu sou velha e deveria aceitar qualquer coisa. Porque eu sou mãe e deveria me sacrificar eternamente pelos filhos." A conversa terminou com Carla desligando o telefone no meu ouvido. Não conversamos por 3 meses. Durante esses 3 meses, acompanhei os desdobramentos da minha vingança como quem assiste a uma novela. Rodrigo tentou conseguir emprego em outras mineradoras, mas a notícia da demissão por irregularidades havia se espalhado pelo setor. Ninguém queria contratar um gerente com histórico de desvios financeiros. A casa foi colocada à venda em junho. As crianças saíram da escola particular e foram para uma municipal. Carla voltou a trabalhar, algo que não fazia há 5 anos, como recepcionista numa clínica veterinária. E eu? Eu voltei à minha rotina normal de empresária aposentada. Reuniões mensais na mineradora, acompanhamento dos investimentos, vida confortável no meu apartamento. Com uma diferença. Não precisava mais fingir ser frágil. A primeira vez que vi meus netos após a queda de Rodrigo foi em julho, num encontro neutro, no shopping. Carla havia pedido para conversarmos e decidido que as crianças deveriam ver a avó. João Pedro, então, com 8 anos, me olhou com uma curiosidade infantil e perguntou: "Vovó Teca, é verdade que a senhora é rica?" Carla ficou vermelha. "João Pedro, não faz pergunta assim para a vovó." "Mas o papai disse que a vovó tem muito dinheiro e que por isso ele perdeu o emprego."
Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Rodrigo estava culpando a mim pela própria demissão. Estava ensinando meus netos que a vovó era a vilã da história. João Pedro, disse calmamente. A vovó tem o dinheiro que trabalhou a vida inteira para conseguir. E seu papai perdeu o emprego porque fez coisas erradas no trabalho. Mãe, Carla protestou. O quê, filha? Vou mentir para meu neto. Deixar que ele cresça achando que eu sou culpada pelos problemas do pai dele. Naquele dia, voltando para casa sozinha, tive minha primeira crise de consciência real sobre o que havia feito. Não arrependimento. Isso eu nunca senti. Mas uma reflexão perturbadora sobre o preço da vingança. Sim, Rodrigo havia sido punido. Sim, ele mereceu tudo o que aconteceu. Mas meus netos inocentes estavam pagando também. João Pedro e Maria Clara estavam crescendo em meio a uma guerra entre adultos, sendo forçados a escolher lados numa batalha que eles não entendiam. E Carla. Minha Carla estava sofrendo as consequências de escolhas que não eram dela. Claro, ela havia escolhido ficar do lado do marido quando ele me humilhava. Mas ela também era vítima da manipulação dele, da dependência financeira que a impedia de reagir. Durante os meses que se seguiram, mergulhei numa fase sombria de autoanálise. Quem era eu agora? A empresária respeitada que sempre fui? A avó amorosa que criou a filha sozinha? Ou a vingadora fria que destruiu uma família para satisfazer o próprio ego ferido? A resposta veio numa noite de setembro, quando estava reorganizando os papéis da investigação sobre Rodrigo. Encontrei uma anotação que havia feito no início de tudo. Quero que ele sinta o que eu senti. Missão cumprida. Rodrigo havia sentido a humilhação, a impotência, o desespero de ver sua vida desmoronar. Havia experimentado na pele o que significava ser descartado, desrespeitado, tratado como lixo. Mas aquela vitória tinha um sabor amargo que eu não esperava. Porque no processo de destruir meu inimigo, eu havia me transformado em algo que não reconhecia totalmente. Havia descoberto uma frieza, uma capacidade de causar dor que me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. A Terezinha que fingiu fragilidade por 8 anos estava morta. No lugar dela havia uma mulher com poder e disposição para usá-lo sem piedade. Uma mulher que sabia exatamente como manipular pessoas e situações para obter o que queria. E sabe o mais perturbador? Eu gostava dessa nova versão de mim. Dezembro de 2020 trouxe uma aproximação cautelosa com Carla. A situação financeira dela estava desesperadora. Rodrigo continuava desempregado. A casa havia sido vendida por um valor abaixo do mercado para quitar as dívidas. E eles estavam morando num apartamento alugado pequenininho. Mãe, ela disse numa ligação tímida. A senhora pode me emprestar dinheiro para o Natal das crianças. Emprestar, como se eu fosse cobrar juros da minha própria filha. Claro, Carla. Quanto você precisa? Uns 2.000 reais. Eu pago de volta quando conseguir. 2.000 reais. Uma quantia ridícula perto do que eu gastava mensalmente. Mas uma fortuna para uma família em dificuldades. Filha, você não precisa me pagar de volta. É presente de Natal. Mãe, obrigada. Transferi 5.000. Não 2. 5.000 reais numa conta que abri especificamente para ajudar Carla, sem que Rodrigo soubesse de onde vinha o dinheiro. Porque, apesar de toda a minha sede de vingança, eu ainda era mãe. E mães protegem os filhos, mesmo quando os filhos escolhem o lado errado na guerra. Hoje, em 2025, quando olho para trás e analiso tudo o que aconteceu, tenho algumas verdades perturbadoras para compartilhar com você, que está me ouvindo. Primeira verdade. A vingança realmente é um prato que se serve frio. E quando você espera tempo suficiente, ela fica deliciosa.
Rodrigo nunca se recuperou completamente. Conseguiu alguns trabalhos temporários, bicos de consultoria, mas nunca mais teve a estabilidade que perdeu. Hoje mora numa casa simples no interior. Trabalha como representante comercial, ganhando uma fração do que ganhava antes. O homem que um dia me mandou sumir, sumiu da vida próspera que construiu com dinheiro roubado. Carla se divorciou dele em 2022. Não por causa dos roubos. Isso ela perdoou. Divorciou porque descobriu que ele estava tendo um caso com uma colega do trabalho novo. Aparentemente, quando um homem perde o poder financeiro que sustentava sua arrogância, ele procura outras formas de se sentir importante. Segunda verdade. As pessoas mostram quem realmente são quando acham que têm poder sobre você. E também mostram quem são quando perdem esse poder. Depois do divórcio, Carla finalmente se aproximou de mim de verdade. Não por necessidade financeira, embora isso ajudasse, mas porque entendeu que eu havia estado certa sobre o caráter de Rodrigo o tempo todo. Ela apenas não queria ver. "Mãe", ela me disse numa conversa que tivemos ano passado. "A senhora sabia desde o começo que tipo de homem ele era?" "Não sabia." "Sabia, filha. Mas você precisava descobrir sozinha." "Por que a senhora fingiu ser dependente por tanto tempo?" "Porque eu te amava mais do que amava meu próprio orgulho. Preferi ser humilhada a ver você infeliz." "E agora? A senhora me perdoa por ter ficado do lado dele?" Essa pergunta me atormentou por dias. Perdoar é uma palavra complicada quando se trata de traição familiar. Eu entendi as circunstâncias de Carla. Entendi essa pressão que ela sofria. Entendi o medo que a impedia de reagir. Mas entender não é a mesma coisa que perdoar. "Filha", respondi finalmente, "não é sobre perdão. É sobre entender que as pessoas fazem escolhas. E as escolhas têm consequências. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Agora vivemos com as consequências." Terceira verdade, e talvez a mais importante. Há um preço emocional para toda vingança, mesmo quando ela é justificada. Eu não sou mais a mesma pessoa que fui humilhada naquele março de 2020. A frieza que desenvolvi para planejar e executar a destruição de Rodrigo não desapareceu quando a vingança terminou. Ela se tornou parte de quem eu sou. Hoje, aos 72 anos, sou uma mulher respeitada no mundo dos negócios, temida por alguns, admirada por outros. Tenho um relacionamento cordial com minha filha. Vejo meus netos regularmente. Vivo confortavelmente com meu patrimônio. Mas também sou uma mulher que descobriu ser capaz de crueldade calculada. Uma mulher que sente satisfação ao lembrar do desespero nos olhos de Rodrigo, quando ele percebeu que havia subestimado a pessoa errada. E sabe o que mais me perturba? Que eu faria tudo de novo. Se tivesse que escolher entre continuar fingindo fragilidade e revelando meu verdadeiro poder, eu escolheria a revelação. Se tivesse que escolher entre aceitar a humilhação e revidar com destruição total, eu revidaria. Porque aprendi algo sobre mim mesma naquele processo. Eu prefiro ser temida e respeitada a ser amada e desprezada. Quarta verdade. Nunca subestime uma mulher idosa que construiu patrimônio sozinha. Especialmente se ela está fingindo ser mais frágil do que realmente é. Nós, mulheres da minha geração, sobrevivemos a um mundo que não nos dava oportunidades iguais. Criamos filhos sozinhas. Construímos negócios em mercados dominados por homens. Acumulamos riquezas sendo mais espertas que os espertalhões que tentaram nos enganar. E quando você nos provoca, quando você mexe com nossa família, quando você nos humilha pensando que somos indefesas, bem, você descobre que subestimou completamente nossa capacidade de retaliação.
Rodrigo aprendeu isso da pior forma possível. Outros homens podem aprender com o exemplo dele, ou podem descobrir por conta própria que, velha inútil, pode ser a pessoa mais perigosa que eles vão encontrar na vida. Então, para você que está me ouvindo, deixo alguns conselhos finais. Se você tem uma sogra, mãe ou qualquer mulher idosa na família, trate-a com respeito. Não porque ela é frágil e merece pena, mas porque ela pode ser muito mais poderosa do que você imagina. Se você é uma mulher jovem que está sendo desrespeitada por genros, noras ou familiares, saiba que você não precisa aceitar humilhação em nome da harmonia familiar. Harmonia construída sobre desrespeito não é harmonia, é submissão. E se você é um homem que acha que pode humilhar mulheres idosas porque elas são dependentes ou ultrapassadas, cuidado, muito cuidado. Porque você pode estar mexendo com alguém que tem poder, recursos e paciência suficiente para destruir sua vida completamente. A história que contei para você não é sobre uma velhinha doce que descobriu como se defender. É sobre uma empresária experiente que fingiu fragilidade por anos e depois revelou seu verdadeiro poder de forma devastadora. É sobre vingança calculada, justiça poética e transformação irreversível. É sobre descobrir que, às vezes, ser cruel é necessário para conquistar respeito. E é sobre o fato perturbador de que, quando você prova do gosto da vingança bem executada, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Eu sou Terezinha Aparecida dos Santos, 72 anos, empresária, mãe, avó e vingadora. E esta foi minha história de como transformei humilhação em poder, submissão em domínio e fragilidade fingida em força devastadora. Se você tem uma Terezinha na sua família, trate-a bem. Se você é uma Terezinha sendo maltratada, saiba que você tem mais poder do que imagina. E se você é um Rodrigo achando que pode humilhar pessoas impunemente? Bem, talvez seja a hora de repensar suas atitudes. Porque nem toda velha é indefesa. E nem toda vingança é quente. Algumas são cuidadosamente planejadas, friamente executadas e perfeitamente satisfatórias. Como a minha.